Continuando, pessoal, então, agora falando sobre a prevenção, tá, dessa doença. Então, a prevenção seria evitar os fatores de risco, né? Como a gente previne, então, os fatores de risco, né? A gente, então, vai diminuir o sal na alimentação, a gente vai evitar uma comida gordurosa, né? Vamos então evitar a obesidade, né? A obesidade. Iremos também evitar o tabagismo, né? Evitar o fumo, né? E aqui tem que ser zero, né? O fumo tem que ser zero, não adianta diminuir, claro, né? Que quando a pessoa está deixando de fumar, se ela está diminuindo, a gente incentiva ela, né? Que bom que está diminuindo e tudo, mas o ideal mesmo é parar de fumar, né? O nível de nicotina, pouco ou muito, vai prejudicar, com relação a essa doença, vai ser prejudicial, né? A gente sabe que sempre temos que ter em mente que o tabagismo hoje é considerado como uma doença crônica. Então, a gente olha o paciente que fuma como um paciente portador de uma doença crônica, né? Existe tratamento para parar de fumar, né? O ideal é em cada município descobrir se existe algum grupo de tabagismo, algum médico que trata dessa doença, né? Para poder estar encaminhando o paciente. Primeiramente, o paciente tem que querer parar de fumar, né? Para poder, primeira coisa. Aí depois, para poder ter a ajuda que ele precisa, né? Mas então, para evitar ter essa doença, é muito importante que evite mesmo o fumo, né? Diminuir o álcool, né? O consumo do álcool, diminuir então o consumo do álcool, né? Aqui o consumo, né? Da bebida alcoólica, né? Aqui diminuir o álcool no sentido da bebida, né? Da bebida, então, alcoólica, né? Diminuir, então, o excesso do álcool é o que vai prejudicar a pressão alta, né? Diminuir o estresse, né? Algo, então, um pouco difícil nos dias de hoje, mas acredito que cada um de nós, a gente pode, na nossa vida, estarmos nos organizando, estarmos orientando o paciente a se organizar de uma forma que possa estar evitando o estresse, né? Com atividades prazerosas, fazendo um hobby, estar na companhia de pessoas que possam lhe fazer bem, a própria atividade física, né? Atividade física, que seria um fator importante na prevenção desta doença, porque vai evitar o sedentarismo, que era um fator de risco, né? A própria atividade física também vai melhorar o estresse, né? A pessoa que não faz atividade física, ela tem tendência a ser uma pessoa mais estressada, né? Então, já vai ajudar também na questão do estresse. Então, são muitas orientações que nós, da enfermagem, podemos dar para as pessoas, né? Essas orientações vocês podem dar. Vocês têm, né? São coisas simples que a gente pode estar orientando as pessoas ali no atendimento. A gente vai estar verificando a pressão dela e, ao mesmo tempo, a gente não só a técnica verificar corretamente, isso é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar conversando com o paciente, estar orientando ele, né? E tem mais um outro fator de risco que antes eu não falei, que não seria modificável, tá, gente? Que é a hereditariedade, tá? A hereditariedade é um fator de risco que a gente não vai poder evitar. A hereditariedade é quando a gente tem o pai ou a mãe que tem pressão alta já, né? Alguém na família, é bem comum a gente ter o pai ou a mãe que já tem a pressão alta. Esse é um fator de risco bem importante, mas que eu não vou conseguir mexer nele. Eu não consigo, né? Não consigo modificar isso. Mas os outros todos os outros fatores de risco eu consigo modificar. Isso é uma notícia muito boa. Basta a gente se organizar. Então, a gente tem que estar orientando. Basta a gente querer e tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Basta a gente estar se organizando para estarmos modificando, então, esses outros fatores para evitar essa doença tão perigosa que é o que a gente vai ver agora. Então, estávamos falando da prevenção, né?
Pessoal, tratamento, tá? O tratamento, então, existem duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é a mudança dos hábitos de vida, tá? Mudança dos hábitos de vida. Ou seja, modificar o que tu já faz de fator de risco. Se fuma, parar de fumar. Se é sedentário, pratica atividade física, claro, né? Que a pessoa que é sedentária não pode de uma hora para outra praticar atividade física. Isso é importante estar orientando o paciente. Tem que fazer um check-up, tem que ir no médico, fazer uma bateria de exames para ver se está realmente saudável para começar a atividade física. Começando a atividade física, está apto a fazer, começar devagarinho, gradualmente, né? As atividades físicas mais tranquilas de fazer é a caminhada, que hoje é o que mais as pessoas fazem, ela é muito adequada para qualquer idade, tu não precisa gastar com isso, né? Ela não exige muito do próprio organismo e ela é muito boa. A atividade física, ela acaba trabalhando todo o organismo, tu faz na rua, né? O próprio sol ajuda a aliviar o estresse. Então, as mudanças no hábito de vida em todo sentido, mudar a alimentação em casa, né? Diminuir o álcool, tudo que a gente conversou antes, seria o primeiro passo no tratamento. Muitas pessoas conseguem já modificar sua pressão com esse primeiro passo aqui, não precisando ir para o segundo passo, que é o uso dos medicamentos orais, que é os antihipertensivos, né? Os antihipertensivos orais, que são os comprimidos, né? Que muitos de vocês já conhecem, né? Losartana, enalapril, né? E tem muitos medicamentos aí que os pacientes com hidroclorotiazida, né? Muitos pacientes que vocês já devem ouvir falar que tem na família aí que tomam, né? Então, os antihipertensivos orais, se a pessoa não conseguiu mexer nos seus hábitos, né? Não conseguiu mudar a pressão, ela não baixou, não entrou naquele nível bom que o máximo é 140/90, ela vai ter que entrar com os medicamentos que são os antihipertensivos orais. Começou a usar o medicamento, vai ter que seguir usando, né? Aí o médico vai avaliar, mas provavelmente vai ter que seguir usando. A pressão regularizou, as pessoas têm tendência a parar de usar o medicamento, mas é o contrário. Se regularizou a pressão com os antihipertensivos orais, é porque tem que continuar tomando. É porque a pressão está boa por causa dos medicamentos. Orientar o paciente, nunca parar por conta, nunca começar por conta, que é o que mais acontece. E isso é uma orientação que a enfermagem precisa dar, uma orientação muito importante. Vai no médico, consegue uma consulta para voltar a tomar, para parar de tomar, não diminui por conta, não aumenta por conta. Verifica a pressão regularmente, uma vez por semana pelo menos. Quem tem pressão alta é bom verificar para ver como é que está a sua pressão. Se não tem que ajustar o medicamento, quem vai ajustar é o médico, não é a própria pessoa, tá? Isso são informações importantes com relação ao tratamento que nós da enfermagem podemos fornecer para o paciente e devemos. Pessoal, para terminar, as complicações que uma pressão arterial sistêmica não tratada pode acarretar no paciente. A principal complicação é o AVE, que é o acidente vascular encefálico, né? O AVC, o famoso derrame, né? O famoso derrame. Então, essa é a principal complicação de uma hipertensão arterial sistêmica não tratada. Como ela é silenciosa, as pessoas não sentem nada, é bem comum as pessoas não darem importância ao tratamento, param de tomar um medicamento com facilidade, param por conta, não dão bola, e aí a pressão está alta, elas não sentem nada, quando vê está dando um AVC, né, que é o AVE, né, acidente vascular cerebral, né, acidente vascular encefálico, né, vocês vão aprender em neuropsiquiatria, né, por que trocou o termo, né, mas enfim, o derrame, né, ele é muito importante, nós na enfermagem estamos explicando a importância do paciente estar cuidando da sua saúde, fazendo o tratamento direitinho, né,
Mas, rapidamente, para a gente, então, terminar os principais sintomas do AVC. Do AVE, só lembrar do termo SAMU, né? Aquele SAMU que a gente aprendeu na aula do 192, né? Que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. A gente pode usar essas mesmas siglas para lembrar dos sinais e sintomas do derrame, né? O S para sorriso, o A de abraço, o M de música, né? E o U de urgência mesmo, tá? O que isso significa, tá? Que quando a pessoa não consegue dar um sorriso, né, ela chega na unidade, tem um desvio, né, na boca, ela não consegue dar um abraço forte, ou seja, ela tem fraqueza nos membros superiores, uma fraqueza. E ela não consegue, aqui música por causa das siglas, na verdade ela não consegue falar uma frase, ela não consegue falar direito, são os principais sintomas de um AVE, de um AVC, né? Então dá um desvio facial, né? Pode dar no olho também, mas a face fica com desvio, né? Fraqueza nos membros superiores, né? Ela perde, né? E a questão por isso o abraço, né? Mais por causa das siglas, né? E a música, né? Por causa do M, mas enfim, a pessoa não consegue falar, ela não consegue falar uma frase por inteiro. Então, são os principais sintomas do AVC, que nós ali, tanto na unidade de saúde, como em qualquer lugar, a gente tem que ficar atenta a essa principal complicação da hipertensão arterial sistêmica. Ok, pessoal?